Existe sim, Atuca, a diferença de esquerda e de esquerda progressista. O que nós precisamos pensar é o seguinte: esses termos direita e esquerda, eles são termos usados politicamente, porque esses termos eles não representam nada daquilo que eles representavam lá na concepção. Olha só que coisa interessante. Tanto direita como esquerda no passado eram os burgueses ou os nobres, ou seja, não tinha pobre nem de esquerda nem de direita. Por quê? Direita e esquerda representam no passado aqueles que se sentavam do lado dos reis para tomar decisões. Então, a esquerda eram os burgueses. Vamos imaginar um burguês aqui, um cara que veio lá de baixo, por exemplo. Vamos pensar Silvio Santos. O cara conta uma história que Silvio Santos já foi camelô, ele veio lá de baixo, conseguiu construir sua própria riqueza. Agora, por outro lado, a gente tem Aécio Neves. Aécio Neves vem de uma dinastia de ricos. O Silvio Santos se sentaria à esquerda do rei, porque ele não tinha título de nobreza. Apesar dele ter se tornado um cara rico, ele se tornou um cara rico sem descender de uma família, né, das famílias nobres. Já o Aécio Neves, porque ele descende das famílias nobres, ele se sentaria à direita do rei. Nenhum pobre se sentaria à esquerda nem à direita do rei. Ou seja, lá na concepção, direita e esquerda eram termos que significavam, obviamente, ricos. Só que ricos com título de nobreza e ricos sem título de nobreza. Acontece que durante a Revolução Francesa, os burgueses precisavam ganhar apoio público para tomar o poder, para derrubar a monarquia e tomar o poder. Então os burgueses transmitiram a ideia de que eles, por terem vindo do povo, representariam mais o povo. Então começou a nascer essa ideia de que a esquerda representaria o povo e a direita representaria os nobres. Quando a gente chega nesse século agora, eles distorceram completamente as coisas. E aí a gente tem direita e esquerda representando um monte de coisas completamente diferentes. Os conservadores, que podem ser conservadores de direita, a gente fala, conservador é de direita, os conservadores acreditam, né, conservadores da moral e dos bons costumes. Esses acreditam que o modelo tradicional ligado à moral e os bons costumes deva ser prevalecido, e aí, obviamente, eles têm esse radicalismo contra qualquer inovação no campo da moral. Mas, olha só, eu estou falando do campo da moral e dos bons costumes, que é uma coisa completamente diferente da soberania de poder. Os conservadores, no que diz respeito ao poder, eles acreditam que o poder deva ficar sempre no mesmo ciclo. Os conservadores acreditam que alguns nasceram para governar, outros nasceram para ser escravos. Então, um pensamento conservador é aquele pensamento que, olha, não deve existir ascensão social. As castas mais ricas nasceram para governar, as castas mais pobres nasceram para ficar na pobreza. É assim que o mundo funciona e pronto. Isso é uma ideia conservadora no campo do poder. No campo da moral e dos bons costumes, o conservadorismo pensa que, olha, a gente não tem que modificar a legislação para permitir, por exemplo, que uma união estável dê os mesmos direitos do casamento, porque uma coisa é o casamento, outra coisa é a união estável. A união estável é uma coisa fora da moral. Nunca a gente pode ter união estável de casais homoafetivos, porque isso fere os bons costumes. Então a gente está falando agora do conservadorismo. Esse conservadorismo foi jogado em cima da direita. Então quando fala direita, quando você pensa na ideia de moral e bons costumes, é uma coisa. Quando você pensa na alternância de poder, a direita pensa que o poder tem que ficar com as famílias mais ricas e que nunca pode ter ascensão social. Os conservadores. E quando a gente pensa na parte econômica, a gente tem liberalismo e a gente tem a ideia de um Estado mais protecionista. A ideia do liberalismo pensa, o Estado não faz nada para ninguém, o Estado simplesmente cria condições para que as pessoas tenham segurança. Esse ideal de liberalismo, ele é contra a redistribuição de renda. Então, esse ideal de liberal, ele pensa da seguinte maneira: olha, eu não vou tributar as empresas e redistribuir a renda para as pessoas mais pobres, porque essa política é uma política que vai dar dinheiro para os mais pobres, tirando o dinheiro das empresas mais ricas. Esse é o ideal liberal. Então, olha só, nós temos dentro da direita 3 vertentes, que é a vertente econômica,
que a direita pensa que o liberalismo é o caminho, né, que é o que Paulo Guedes está fazendo hoje. Nós temos a vertente de alternância de poder, que é essa vertente que pensa que as famílias mais, né, os conservadores pensam que as famílias mais ricas, a elas está lá estão as condições de governança, né? A ideia de que, olha, o rico tem que governar mesmo, ele é mais importante, as famílias tradicionais, a coisa mais conservadora que existe é esse movimento no Brasil aí de voltar à monarquia brasileira. Isso é o maior exemplo de conservadorismo. É uma família que, por ser de sangue nobre, ela teria direito de governar. E no campo da moral, os conservadores querem conservar, ou seja, nada pode ser modificado, né? Tem que voltar para o radicalismo extremo e mantendo aquele modelo anterior, o modelo dos avós. Então, isso é o conservadorismo. Colocam tudo isso nas costas da direita. Mas você viu que são 3 vertentes? Quando a gente pensa na esquerda agora, para combater o conservadorismo, nós temos a esquerda liberal na moral e nos bons costumes. A esquerda liberal na moral e nos bons costumes, ela pensa da seguinte maneira, e olha que coisa completamente oposta, né? O que é liberal na economia é conservador nos bons costumes. A esquerda, que é liberal nos bons costumes, ela pensa da seguinte maneira, eu não vou interferir no seu direito de orientação sexual. Eu não vou interferir no seu direito de decidir se você vai querer ou não dar continuidade a uma gestação. Eu não vou interferir no que você faz com os seus parceiros, né? Se você tem dentro de casa uma pessoa do mesmo sexo, uma pessoa do sexo oposto, eu não vou interferir nisso, porque isso compete à sua vida. Já os conservadores, eles querem definir o que os outros vão fazer sexualmente. Essa parte, Atuca, ela é uma parte da esquerda, essa esquerda que é contra a homofobia, essa esquerda que é contra o preconceito, essa esquerda que é contra, inclusive, a ideia, que olha, se tem a ideia do conservadorismo, de que o poder tem que ficar nas famílias nobres, dentro desse conservadorismo está o racismo. Que, obviamente, famílias nobres não serão famílias vindas da África. Então, dentro do conservadorismo da nobreza está o racismo, o preconceito contra os povos que não são os povos europeus. Então, tudo está aí dentro. A esquerda pode ser contra isso. Ou seja, vamos pensar na nova esquerda que está surgindo. Essa esquerda que vai ser contra esse conservadorismo, o racismo, vai ser contra a homofobia, mas ela não vai tocar na parte liberal da economia. Ou seja, são 3 vertentes que estão na direita. Se a esquerda combate as 3 vertentes, que é a vertente liberal na economia, a vertente conservadora nos bons costumes e a vertente conservadora na alternância de poder, se a esquerda combate essas 3 vertentes, ela é uma esquerda progressista verdadeira. Ela está realmente lutando pelo progresso em todas as vertentes. Se a esquerda foca apenas em uma vertente, só por questões políticas, só para aparecer, como, por exemplo, esses novos nomes que estão surgindo aí, que estão tentando ganhar os votos da esquerda, eles não se declaram como esquerda, mas eles usam, por exemplo, o combate ao conservadorismo para tentarem ganhar os votos da esquerda. Se a esquerda ataca somente uma das vertentes, ela não é a esquerda progressista. Ela é uma esquerda liberal, por exemplo. É uma esquerda que ela ataca as 2 vertentes de baixo, mas ela não fala, por exemplo, em voltar, né? Qual que é o novo modelo? Inclusive, é o modelo proposto, né? O modelo Lula é esse modelo que ataca as 3 vertentes. Hoje, quando o secretário do PT propõe o cancelamento do Lula, o que ele está fazendo é eliminar a vertente de ataque contra o liberalismo. Ou seja, ele está propondo ao povo aceitar esse novo PT. Porque a única vertente que interessa aos Estados Unidos não estão nem aí. Se no Brasil vai ter suruba para todo lado, os Estados Unidos não estão nem aí. Se quem vai governar o Brasil vai ser de família nobre, ou se vai ser um negro, ou se vai ser um azul, ou se vai ser um Power Ranger. Os Estados Unidos não quer nem saber disso. Aos Estados Unidos interessa só isso aqui, ó, a primeira vertente, a vertente econômica. Aos Estados Unidos só interessa tomar o patrimônio que a gente tem. Então, para a esquerda que ataca essa vertente econômica, ela tem que lutar contra os Estados Unidos. Então, atacar a vertente econômica, criticar o modelo econômico liberal, é bater de frente com os Estados Unidos. Mas é possível ganhar votos da esquerda simplesmente focando nas 2 vertentes de baixo.
você vai criticar o racismo, criticar a homofobia, você vai criticar o conservadorismo dessa ideia de que o negro não pode governar, assim, você vai criticar tudo isso, mas você não vai falar da redistribuição de renda. Isso não vai perturbar os Estados Unidos. Se eu fosse um comunicador de esquerda que eu ficasse aqui só reclamando de racismo, se eu fosse um comunicador de esquerda que ficasse aqui só reclamando dos problemas relacionados à homofobia, tivesse feito uma grande campanha Justiça por Mary Ferrer, eu, obviamente, não estava sendo boicotado pelos algoritmos. De onde vem o boicote ao meu canal? Porque eu ataco essa vertente da redistribuição de renda. De onde vem o boicote contra o ex-presidente Lula? Por que o ex-presidente Lula está sendo cancelado? Porque ele ataca essa vertente, redistribuição de renda. Então, só é possível considerar a esquerda progressista se ela ataca as três vertentes. Se ela foca somente em um ou nessas duas vertentes e esquece a vertente econômica, ela é uma esquerda regressista, porque ela está usando argumentos de esquerda só para angariar votos. Ela não vai fazer o principal, que é dignidade, ou seja, ela não vai te dar o direito de voltar a tomar banho quente e acender as luzes da sua casa. Eu acho que deu para entender essa diferença das esquerdas, e eu acho muito importante a gente esclarecer essas diferenças das esquerdas, porque hoje muitos canais de esquerda estão simplesmente indo para o clube do Dória, estão parando de falar dessa parte liberal, estão parando de falar do PSDB, e a gente precisa expor esse pessoal.